Boa noite a todos, que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolvam. Estamos aqui reunidos mais uma vez para que juntos possamos compreender mais um pouquinho dos ensinamentos que o Mestre nos trouxe quando aqui esteve, nos mostrando o caminho para encontrar a nossa paz interior. Antes, porém, convido a todos a uma pequena prece, então vamos a ela. Pai de amor e bondade, neste momento erguemos nossos olhares para o alto, com sentimento de gratidão, agradecidos por estarmos aqui reunidos mais uma vez em seu nome. E agradecidos lhe pedimos, Senhor, nos envolva em sua paz, em seu amor. Permita que a espiritualidade maior esteja conosco, nos inspirando em nossa reflexão de hoje, para que não seja meramente teórica, mas que nos ajude a colocar em prática no nosso dia a dia, trilhando assim o caminho da nossa perfeição moral. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Bem, hoje estaremos iniciando uma reflexão sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Sede Perfeitos. Este capítulo diz respeito ao principal ensinamento de Jesus, a lei do amor, justiça e caridade, e onde o Mestre vem nos mostrar o caminho para nos tornarmos homens de bem. Vamos entender quais as características do homem de bem. Jesus nos deixou orientações para todos os setores de nossa vida, para que pudéssemos nos conduzir nessa nossa caminhada evolutiva aqui na Terra. E essas orientações se ampliam ainda mais com os relatos do evangelista Mateus no capítulo 5, versículo 43 a 47, onde Jesus nos traz mais um ensinamento dizendo: amai os vossos inimigos, fazei o bem para aqueles que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Aqui Jesus deixa claro a importância de vivenciarmos o amor em seu mais amplo sentido. E isso para desenvolvermos a nossa evolução moral, atingindo assim a perfeição relativa. Porque somente Deus possui a perfeição absoluta e infinita em todas as coisas. E as palavras de Jesus quando diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, tomada ao pé da letra, sugere a possibilidade de atingirmos a perfeição absoluta. Porém, se todas as criaturas fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-iam todas iguais a Ele, o que é inadmissível. Portanto, com essas palavras, sede perfeitos como vosso Pai, devemos entender no sentido da perfeição relativa, aquela que a humanidade é suscetível e que mais se aproxima de Deus. Mas por que a busca da perfeição implica amarmos nossos inimigos? Porque a perfeição, ela só é atingida quando o coração se vê despojado de toda e qualquer mácula, de rancor, ódio e ressentimento. E como alcançar essa perfeição relativa? Mostra ele, deste modo, que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. O egoísmo e o orgulho são a negação da caridade,
E isso porque destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação, o devotamento e o perdão. Quando Jesus diz: "Fazei o bem àqueles que vos odeiam", ele aqui nos mostra o valor da ação edificante, porque neutraliza a raiva. Quando devolvemos o bem pelo mal, amansamos os corações endurecidos. E quando diz: "Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam", é porque nos protegemos e nos fortalecemos. E além disso, ajudamos também aqueles que nos caluniam, que poderão assim ter instantes de reflexão, e isso poderá conduzi-los à modificação. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. E se assim agirmos, estaremos no caminho certo para um dia nos tornarmos homens de bem. E Jesus, que sabia das nossas imperfeições, vem nos mostrar através da parábola do semeador que cada um de nós recebemos seus ensinamentos de forma diferente e que cada um de nós estamos em diferentes graus de aprendizado. Porém, todos nós chegaremos à perfeição, cada um a seu tempo. Vejamos a parábola. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar, e em torno dele logo reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, e permanecendo na margem todo o povo. A expressão "tendo saído de casa", o ato de sair de casa, revela uma forma de agir, levantar-se, sair. É uma lição que nos alerta e nos chama ao trabalho e à perseverança. Aqui, o sair de casa não se resume à mera rotina externa. Simboliza a saída de nossas imperfeições morais, onde costumamos permanecer recolhidos. E às vezes por séculos no culto do nosso egoísmo. A saída se deu naquele dia, indicando que sempre surge um momento ou circunstância favorável à nossa renovação individual. Porém, depende da nossa capacidade de ver e ouvir, para saber aproveitá-las com êxito. E Jesus conta aos que estavam à sua espera a parábola do semeador, dizendo: aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e as comeram. Assim, outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, mas o sol as queimou, porque não tinha raízes, e secou. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. E outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tiver ouvidos de ouvir. Isso está em Mateus, no capítulo 13, versículo de 1 a 9. Aqui trata-se de um convite dirigido aos espíritos abertos ao aprendizado, já que a mensagem de Jesus implica o lançamento de sementes. O semeador é Jesus, nosso orientador maior, guia e modelo da humanidade. O tipo de solo ou local onde as sementes caíram simbolizam como as pessoas recebem as orientações espirituais que lhes chegam durante a existência. Os 4 campos de semeadura simbolizam os diferentes tipos de crescimento espiritual.
As sementes retratam os ensinamentos de Jesus, contido no Evangelho, que nada mais são que as leis de Deus. A palavra de Deus, a semente, é só uma. Quer dizer, é sempre a mesma, que tem sido apregoada em toda parte, desde que o homem se achou em condições de recebê-la. E se ela não atua com a mesma eficácia em todos, é devida ao fato da variedade e da desigualdade de espíritos existentes na Terra. Uns mais adiantados, outros mais atrasados. Uns propensos ao bem, à caridade, à fraternidade. Outros propensos ao mal, ao egoísmo, ao orgulho, apego aos bens terrenos. As sementes que caíram ao longo do caminho representam os indiferentes, achegam-se ao Evangelho, mas retiram-se. Seus corações são terrenos ainda não preparados para receber e vivenciar os ensinamentos de Jesus. São pessoas alheias, ouvem falar do Evangelho, mas se mantêm indiferentes aos seus ensinos. Seus corações não sentem os ensinamentos e, por comodismo, acham mais fácil abandoná-los. O texto fala que as sementes caídas ao pé do caminho serviram de alimento às aves. Não chegaram, pois, a germinar. Ou seja, as pessoas representadas por esse terreno estão situadas à beira da estrada, são totalmente refratárias ao Evangelho. Representam sem dúvida os materialistas de todos os tempos. E independente da indiferença humana, o semeador continua na sua missão de semear, oferecendo oportunidades a todos os que estiverem dispostos a conhecer o Evangelho. As sementes que caíram em lugares onde havia pedras e não havia muita terra e o sol queimou, simboliza as pessoas que ouvem as palavras, se encantam, porém, diante dos menores obstáculos que surgem, não conseguem se manter fiéis aos ensinamentos de Jesus e deles se afastando. Assemelham-se às pessoas que de imediato abrigam boas intenções. São pessoas que chegam às reuniões com entusiasmo, mas que delas de repente se afastam. São companheiros de jornada que desistem ou desanimam ante os mais insignificantes obstáculos. E as pedras são cristalizações de ideias e de comportamentos, heranças de experiências passadas. E são pessoas carentes de persistência, de vontade firme, não conseguindo sobreviver aos desafios da vida. Sendo assim, é natural que se fracasse ou que a transformação seja adiada. O texto informa que as sementes que foram semeadas não havia terra bastante. E o fato de secar por não ter raiz mostra que faltam ao terreno, além da terra, nutrientes e água, necessários à germinação e ao equilíbrio da semente. Portanto, são pessoas de boas intenções muitas vezes, mas carentes de persistência e de vontade. Os que receberam a semente entre espinhos, aqui os espinhos são os hábitos infelizes, representam as viciações, as más inclinações ou imperfeições que ainda abrigamos. Representa o egoísmo, a intolerância, a maledicência, o autoritarismo, o orgulho, a vaidade, entre tantos outros vícios que criam obstáculos ao processo de maturidade espiritual da criatura humana.
São almas de pequeno desenvolvimento espiritual. E a semente que caiu em terra boa representa aqueles que os ensinamentos do Evangelho são assimilados, difundidos num processo natural. São representados por um coração mais amadurecido e receptivo ao Evangelho, dispostos a acatar novos aprendizados e a renunciar às infelizes aquisições, como o orgulho, o egoísmo, a vaidade. São eles dispostos à renovação espiritual, aprendendo a andar no caminho traçado por Jesus. Porém, mesmo nesse solo fértil, cada um produz de acordo com o seu grau evolutivo ou grau de adiantamento espiritual. Uns produzem mais, outros produzem menos. É importante considerar que nem todo terreno fértil produz igualmente. Como Jesus disse, e outra caiu em boa terra e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Cada um produz de acordo com o seu grau de adiantamento espiritual. Aquele ao qual Jesus diz que produziu 1 a 100, representa aquele que acolheu, vivencia os ensinamentos do Mestre, apresenta a caridade como virtude. Outra 60 também compreende e vivenciam a bondade, a tolerância, a paciência com seu semelhante. Outra 30, nesta faixa se localizam aqueles que se posicionam no sublime momento de despertar para as realidades espirituais. Estão dispostos a se modificarem, perseveram em sua transformação íntima. E quando o Mestre nos diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, é o alerta que nos informa ser preciso não apenas escutar orientações propriamente ditas, mas aprender a identificar oportunidades de crescimento. Quem tem ouvidos para ouvir não perde tempo com lamentações, gemidos ou clamores. Conhece as dificuldades que os envolvem, mas não se detém. Trabalha incessantemente, guiando-se pelas elevadas intuições que lhes inspiram os benfeitores espirituais, sem medo, pressa ou retardamento. Os adeptos sinceros do Evangelho de Jesus são assim a boa terra, inspirados no ensinamento da Boa Nova. Esforçam-se em evidenciá-los, sem medir sacrifícios, para um dia se tornar um homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei da justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Ele interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, se pergunta se não praticou nenhum mal, se fez todo o bem que podia e se ninguém pode se queixar dele. Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens materiais, porque sabe que os bens materiais são transitórios. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são aprendizados, do qual necessita passar para o seu aprimoramento moral, e aceita sem murmurar. Em todas as situações, age sempre com o sentimento de caridade e amor ao próximo. Faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui sempre o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte.
Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, nas lágrimas que enxuga, nas consolações aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros antes de pensar em si. É cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O homem de bem, ele é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção social, econômico, de crenças, porque vê a todos como irmãos. Respeita nos outros todas as convicções. Respeita aquele que pensa diferente dele. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios se lembra, por saber que se perdoar, será perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. Não se alegra em evidenciar os defeitos alheios. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. Não se envaidece com seus talentos, com sua riqueza, por saber que tudo isso pode ser tirado a qualquer momento. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito que terá que prestar contas. Se a ordem social coloca sobre o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque sabe que todos são iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar a moral e não para esmagar com seu orgulho. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos dos seus semelhantes. Diante de tantos ensinamentos, podemos nos avaliar pensando: qual é o tipo de solo dos nossos corações? Pedregoso, espinhoso? Ou estamos cuidando para cada vez mais nossos corações se tornarem terra fértil? Não permitindo que o nosso orgulho, egoísmo, vaidade se mantenha em nossos corações, para que assim, através da perseverança, possamos aos poucos eliminando nossas imperfeições, cada um a seu tempo, desenvolvendo amor ao próximo, agindo dentro da justiça, amor e caridade, tratando a todos de forma igualitária, afetos e desafetos, respeitando, entendendo e não julgando, compreendendo assim os ensinamentos de Jesus quando disse: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial. Muito obrigado pela atenção. Bem, agora que acabamos de ouvir esses ensinamentos do Mestre, estamos preparados para a nossa vibração. Então vamos a ela. Com os nossos pensamentos em Jesus e com os nossos corações impregnados de amor, em pensamento, vamos até cada um de nossos familiares, levando a eles essas energias salutares de amor, compreensão, tolerância, paciência, perdão, para que possamos aceitar nossas diferenças e nos ajudar mutuamente em nosso crescimento espiritual. Vibremos. E agora, em pensamento, vamos até aquele amigo, aquela pessoa que sabemos que se encontra em alguma dificuldade, seja ela física ou moral, levando a ele energias de amor, paz, perseverança, esperança, resignação, confiança, para que ele possa atravessar esses momentos difíceis acreditando no Pai, acreditando que tudo passa. Vibremos.
Agradecemos, Senhor, a oportunidade de dividir com nossos irmãos de jornada nossas melhores energias. Quanto a nós, nos fortaleça para que possamos caminhar seguros em Sua direção, dando um passo de cada vez, desenvolvendo gradualmente nossas virtudes, com a certeza de que um dia chegaremos à nossa perfeição. E que Jesus esteja conosco nessa nossa longa jornada de aprendizado. Muito obrigado pela atenção e uma boa noite a todos.